Olá pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. Tem hora que cansa, tem hora que determinadas coisas mostram pra gente que nós precisamos desenvolver a paciência. Não é possível continuar do jeito que está o movimento espírita. Um bando de fanáticos religiosos. Aquele povo lá de trás, que por encarnações e mais encarnações, viveram e conviveram explorando a religião, encarnaram aqui em pleno século XXI, já com o advento da doutrina espírita, espalhada aos quatro cantos do mundo, e vem trazer no meio da doutrina espírita o ranço da religião. É o cúmulo da falta de noção. É o cúmulo. Não é possível continuar dessa forma. Essa questão da religião espírita já deu. Somente fanáticos defendem a religião espírita. Quando ouvirem falar que o fulano aceita a doutrina espírita como religião, podem apostar. Apostem a quantidade que for. É mais um fanático que não estuda a doutrina dos espíritos. O objetivo do espiritismo é a liberdade de consciência com informação. A doutrina espírita é o maior compêndio filosófico que nós temos hoje na nossa sociedade. Digo sociedade mundial. O livro dos espíritos, ele toca em todos os assuntos sociais e transcendentais, que é a questão da sobrevivência e da vivência do espírito após a morte do corpo físico. Mas o fanatismo, o religiosismo é implacável e querem transformar a doutrina espírita em mais um nicho religioso. Qual o objetivo da religião? Separar os homens. Esses que defendem o espiritismo como sendo uma religião querem ter o monopólio da verdade, porque a ideia da religião é justamente essa. Eu tenho o monopólio da verdade, vou ser defendido por Deus, enquanto quem não concordar com os meus pontos de vista estão lançados no umbral, no inferno, e seja lá onde. O Kardec bem definiu a doutrina espírita lá no livro O que é o Espiritismo, que provavelmente 99% desses atuais espíritas nem ouviram falar. Lá no final da introdução do livro O que é o Espiritismo, o Kardec bem define o que ele, o codificador da doutrina espírita, a maior autoridade em espiritismo, ele define a doutrina espírita como sendo uma doutrina filosófica, científica, de consequências morais. Consequências morais. Quem não entende disso daí, pega o livro O que é o Espiritismo e vá ler. Leiam, pelo amor de Deus. Vão estudar as obras de Kardec antes de ficarem aí falando besteira em nome da doutrina espírita, indo atrás de espíritos amalucados. Porque não é porque o espírito está fora do corpo que ele tem o conhecimento pleno das coisas. A doutrina espírita, ela foi trazida para o nosso planeta por espíritos que nós nem imaginamos a condição evolutiva deles. Esses que estão aí registrados, Erasto,
São Francisco de Assis. Esses caras aí são espíritos iguais a nós, mas os idealizadores da doutrina dos espíritos são espíritos que vieram aqui, trouxeram as informações relativas às leis naturais universais, porque a doutrina é a mais perfeita representação das leis naturais universais dentro desse nosso contexto de compreensão, que é a nossa atual condição de expiação e prova. Isto é comparável ao segundo ano primário. Antes de divulgarem a questão da religião, peguem lá o livro, o que é o Espiritismo, vários locais, em especial o diálogo do Kardec com o clérigo, com o padre ou o religioso, dependendo da tradução, que o Kardec por várias e várias vezes vai dizer taxativamente e peremptoriamente: a doutrina espírita não veio para concorrer com as religiões, porque ela em si não é religião. Ela simplesmente tem o condão de explicar as coisas que não são esclarecidas pela religião. Daí o Kardec diz textualmente que a doutrina espírita é uma filosofia científica de consequências morais. Aí vocês vão me perguntar, então da onde surgiu a ideia da religião espírita? Vou dizer para vocês, lá no livro Consolador do Emmanuel, com Chico Xavier. Por isso que todos os livros têm que ser analisados à luz da doutrina espírita. Mas para ser analisado, você tem que estudar o livro dos Espíritos, senão você não vai ter nenhuma base para criticar e comparar outras obras. Atenção a esse fato. Lá no livro Consolador, o Emmanuel vai classificar a doutrina espírita como uma doutrina filosófica, científica, de consequências religiosas, batendo frontalmente contra o codificador da doutrina espírita. E em relação ao codificador da doutrina espírita, quem é o Emmanuel para fazer essa patifaria, essa palhaçada que ele fez lá no livro Consolador e também lá no livro A Caminho da Luz? Comparem, estudem, deixem esse fanatismo exacerbado de lado. A religião tem como objetivo principal separar os homens, trazer o fanatismo e a hipocrisia. Eu não conheço religioso que não seja um fanático e um hipócrita. E a doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita é fazer com que nós tenhamos consciência da nossa própria realidade como espírito imortal, deixando de lado toda essa parafernália religiosa que tanto mal causou à nossa humanidade. Não podemos nos esquecer, as piores guerras, as mais cruéis guerras que já existiram ao longo da história humana foram causadas pela religião. Portanto, quando ouvirem alguém falar que a doutrina espírita é uma religião, fiquem com o pé atrás, porque a pessoa não conhece nada versus nada da doutrina dos espíritos. Em tempo, para conhecer uma ciência, temos que ler. Para sabermos uma filosofia, temos que ler. Leia o Livro dos Espíritos, que é o maior compêndio filosófico que a humanidade tem hoje, nessa nossa atual condição de expiação e prova. Um grande abraço e um imenso beijo no coração de todos.